Boa tarde, queridos alunos e alunas do 8º ano Geometria. Aula de hoje comigo, professor Carriel, e vamos para o nosso novo assunto em Geometria, que é muito importante e você irá ver para o resto da sua vida em vários locais, hein? Polígonos. Já estudamos em séries anteriores que polígonos são formas geométricas planas cujo contorno é fechado e formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Observe alguns exemplos de polígonos: o triângulo, o quadrilátero, o octógono, o decágono, pentágono, hexágono, entre outros. Em um polígono, podemos destacar como os elementos os lados, os vértices, as diagonais, os ângulos internos e os ângulos externos. Nessa imagem, nós temos cada item: ângulo externo, ângulo interno, lado, diagonais, a vértice. Então, nós podemos dar a ideia de como é como é o nosso polígono por inteiro. De acordo com suas características, podemos classificar um polígono em convexo e não convexo. Um polígono convexo é quando qualquer reta que passa pelo seu interior corta seu contorno em apenas 2 pontos, como está no exemplo aí. Vamos circular os exemplos para vocês aí, ó. Ele só vai cortar entre 2 pontos. Aqui também. Agora, quando ele não é convexo, quando existe uma reta que passa pelo seu interior, cortando seu contorno em mais de 2 pontos. Vamos observar aqui, ó, os pontos que são cortados. 1, 2, 3, 4 pontos. O mesmo acontece na outra figura, que nós temos 1, 2, 3, 4 pontos. Então, mais pontos que, se a reta for cortada, ele não é convexo. Se ele apenas cortar 2 pontos na minha aresta, quer dizer que ele é convexo. Agora, observe a quantidade de diagonais que parte de um único vértice em alguns polígonos convexos. 4 lados têm uma diagonal. 5 lados, 2 diagonais. 6 lados, 3 diagonais. 7 lados, 4 diagonais. 8 lados, 5 diagonais. E veja que as diagonais não se cruzam. Podemos perceber que a quantidade de diagonais que parte de um único vértice de cada um desses polígonos convexos é igual à quantidade de lados do polígono, menos 3. Quadriláteros, 4 menos 3, uma diagonal. Pentágono, 5 menos 3, 2, duas diagonais. Hexágono, 6 menos 3, 3 diagonais. Heptágono, 7 menos 3, 4 diagonais. Octógono, 8 lados, menos 3, 5 diagonais. Seguindo esse mesmo raciocínio, em um eneágono convexo, temos 9 menos 3, 6 quantidades diagonais. Então, as diagonais são 6, como nosso exemplo. Agora, veja como podemos determinar a quantidade total de diagonais do eneágono. Como o eneágono tem 9 vértices, multiplicamos a quantidade de diagonais que parte de cada vértice pela quantidade de vértices. Então, 9 menos 3 vezes 9. 9 menos 3, 6. 6 vezes 9. Teremos, então, o valor de 27 diagonais no eneágono. E, nesse caso, eles vão se cruzar. Totais das quantidades para vocês agora. Então, vamos para o nosso próximo item. Em um polígono convexo de n lados, a quantidade de diagonais d é dada da seguinte forma. Vamos pensar aqui. Se a fórmula é d é igual ao número de lados menos 3 vezes o número de lados dividido por 2,
Vamos pensar num triângulo. Então, o triângulo nós temos 3 menos 3, ok, entre parênteses, isso aqui vai dar 0, vezes 3. Todo número vezes 3 é 0, tudo bem? Então, 0 dividido por 2, 0. Então, este é o valor que nós temos aqui. E agora nós vamos para os exercícios. Classifique cada figura em polígono convexo, polígono não convexo ou não polígono. Nesse exercício você vai observar se ele é um polígono convexo, como nós vimos anteriormente na classificação, um polígono não convexo ou não polígono. Preste bem atenção que vai aparecer o não polígono aí, que não é nenhum polígono. No exercício 2, determine a quantidade de diagonais que parte de um único vértice de cada polígono convexo. Então, nesse caso aqui, ele não terá diagonais que vão cruzar, cruzar entre si. Então, são diagonais que não se cruzam. Então, vamos lá. A primeira figura, a letra A, nós temos quantos lados? Vamos verificar quantos lados nós temos para poder explicar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 menos 3. Então, nós temos duas diagonais, ok? E assim vocês farão para o B, que é o triângulo, C, que é um quadrilátero, e o D, que nós temos um octógono, beleza? Para o exercício 3, com o auxílio de uma calculadora, determine quantas diagonais podem ser traçadas em um polígono convexo D. Vejam, nesse caso, nós vamos ter que usar a fórmula D é igual a n menos 3, achou o número de lados menos 3, vezes o número de lados e o resultado divide por 2. Tudo bem? Então, nesse caso, nós vamos ter o valor de... Vamos lá, vamos fazer? Vamos lá. 9 menos 3. Vamos lá. 9 menos 3. Vezes 9. Lembre que tudo é dividido por 2. Ok? Vamos lá. 9 menos 3, 6. 6 vezes 9 dividido por 2. Ok? Bora lá. 6 vezes 9 é 54. Vamos marcar o 54 aqui. Divide por 2, que é igual a 27. Então, nesse caso, nós teremos 27 diagonais. Tudo bem? E espero que vocês consigam fazer com 11 lados, com 16 lados, com 17 lados, com 19 lados e os 21 lados. Beleza? Dúvidas? Não deixe de chamar pelo WhatsApp, assistir a aula online e deixar aqui nos comentários também se você tiver dúvidas. No exercício 4, Ludmila desenhou 3 polígonos convexos e traçou algumas diagonais. Quantas diagonais ela ainda pode traçar em cada polígono? Então, nós teremos que fazer a fórmula D é igual a n vezes menos 3 vezes n dividido por 2. E aí eu vou descobrir qual é o valor que está faltando de diagonais. Tá certo? Então, vamos lá. O primeiro, nós temos 3 diagonais prontas. Porém, quantos lados tem a nossa figura? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós temos 7. Então, nesse caso, nós temos que fazer 7 menos 3 vezes 7, ok? Feito isso, lembre-se que nós temos que dividir por 2 o resultado. 7 menos 3, 4. 4 vezes 7, 28, ok? Lembre-se que nós temos o 28 aí. Então, nós temos o 28.
Só que nós temos que lembrar o seguinte, que tudo isso é dividido por 2. Então, significa que nós temos 14, ok? Nós temos 14 aqui para encontrar o valor, então. Então, neste caso que nós temos 14, então nós vamos conseguir, então, resolver o nosso exercício neste momento. Isso significa que, se ela já tem 3, então nós vamos pegar o valor agora de 14 menos 3. Quer dizer, então, que faltam 11 diagonais para que ela finalize todas as diagonais na minha figura geométrica. Tudo bem? Então, vocês farão, de acordo com esse modelo, os demais exercícios. No exercício número 5, junte-se com mais algum colega, mas nesse caso não tem nem como fazer isso, né? A não ser que seja virtual. Então, nós vamos tirar aqui que a parte junta-se com um colega ou mais para discutir como vocês fariam para resolver o seguinte problema. Vamos lá. Se necessário, represente a situação em um desenho. Bom, essa parte vamos deixar, ok? Então, a parte de juntar com o aluno nesse momento de pandemia não é possível. Porém, vamos aqui então fazer o exercício, ok? Aí fala o seguinte. Em uma reunião de amigos, haviam 7 pessoas. Ana, Beatriz, Carlos, Daniel, Érica, Fabiana e Gabriel. Cada amigo cumprimentou os demais com um abraço. Quantos abraços foram dados? Considere que um amigo abraçou todos os outros uma única vez. Então, nesse caso, se são 7 amigos, nós temos que fazer aqui o exercício, tudo bem? Então, nós temos que pensar aí. Então, nós somos 7 menos 3 vezes 7, lembrando que tudo é dividido por 2. Feito isso, nós temos 7 menos 3, 4 vezes 7, dividimos por 2 ainda, que será 28 dividido por 2, que nós teremos, então, 14. Só que nós temos que lembrar que são 14 abraços que nós vamos ter aqui. Porém, aqui nós temos que... São 7 amigos, então nós temos que pensar que 14 mais 7 são 21 abraços. Então, nós teremos 21 abraços dados com todos aqui, beleza? Vamos para o exercício 6. Sabendo que um certo polígono convexo parte em no máximo 15 diagonais de cada vértice, qual é o número total de diagonais desse polígono e qual o número de vértices? Então, nesse caso, nós fazemos a operação inversa. E vamos verificar. Se nós temos aqui 15 diagonais, quer dizer que nós temos que partir do pressuposto 15 mais 3, ok? Então, nós vamos ter 18. Então, nós vamos ter 18 vértices. Ok? Agora, nós temos que fazer 15 vezes 18. Então, vamos arrumar o 1 aqui para ficar certinho. Então, vamos marcar aqui 15 vezes 18 dividido por 2, ok? Bora lá. Então, nós vamos ter 270, que é 15 vezes 18, dividido por 2, que é igual a 135. Ok? Então, nós teremos, esse polígono tem 135 diagonais, e com a quantidade de lados é igual à quantidade de vértices, esse polígono tem 18 vértices, beleza?
No exercício 7, nós podemos verificar algumas informações para resolvermos nossos 3 exemplos aqui. Ok? Vamos aqui. Primeiro, vocês podem observar, mesmo assim, que nós temos 3 polígonos invisíveis. Vamos unir os pontos, ó. E ele já mostra aqui, ó. Vamos unir os polígonos aqui. Olha o que nós encontramos aqui. Nossa, essa aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos um pentágono. Então, ele tem 5 lados. Vamos unir esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos anotar que aqui tem 8 lados. E nesse aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse nós temos 6. Ok? Isso é importante. Agora, você vai na letra A, classifique cada polígono de acordo com o número de lados. Então aqui nós temos o pentágono, nós temos na figura B o octógono e na letra C nós temos um hexágono. Já na questão B, em cada polígono sugerido, quantas diagonais parte de um único vértice? Então nós vamos fazer lá 5 menos 3, serão 2 diagonais. Para os outros, 8 menos 3. Olha que continha fácil. Vou deixar que vocês respondam aqui. Quantas diagonais são? E aqui, 6 menos 3. Quantas diagonais aqui dará? Muito bem. Agora, já na letra C, nós temos que fazer aquela nossa continha. Não é verdade? Então, nós temos aqui 5 menos 3 vezes 5... dividido por 2. 5 menos 3, 2. 2 vezes 5, 10. Ok? 10 sobre 2. Nós teremos um total de 5 diagonais. Tudo bem? E assim você fará para o octógono e também para o hexágono. No exercício 8, você irá completar o quadro com o nome do polígono convexo ou o número correspondente. Bora lá! Então, o octógono. Quantidade de diagonais que partem cada vértice. Se você for observar na página 154, você irá perceber que terá uma pequena tabelinha para você poder completar aqui. Então, nós teremos o quê? O octógono, ele parte com 5 vértices. E qual é o total de diagonais? Diagonais nós teremos pela continha 20. Então você poderá fazer a continha para fazer. Então bora lá. Então aqui você tem uma vértice. Se você tem uma vértice, você terá um quadrilátero, ok? E quantas diagonais? Total 2, ok? E aqui então nós teremos o quadrilátero. Vamos ver se dá para escrever aqui o quadrilátero. Oh, saiu mais ou menos o quadrilátero. Então aí nós vamos. Então nós temos que ir montando todos os nossos itens aqui, beleza? Na questão 9, mostra apenas um dos vértices de um polígono convexo. Os segmentos em verde representam as diagonais que partem desse vértice. E aí nós temos algumas perguntas referentes a ele. Quantos lados tem esse polígono originalmente? Bom, nesse caso, nós temos que analisar todas as nossas informações. Nós podemos ver que são várias diagonais partem do ponto A. Ali nós já podemos saber quantos lados nós temos. Bom, a letra B. Quantas diagonais no total podem ser traçadas nesse polígono? Obviamente, se ele tem tantos lados na letra A, você vai montar a nossa formulinha, tudo bem? Na questão número 10, observe a seguir um desenho composto por polígonos. Quais polígonos podem ser identificados nessa obra? Então você irá analisar quais polígonos. Nós temos triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono, decágono. Quais são os polígonos existentes nessa figura? Sendo assim,
A letra B, se o ilustrador traçasse as diagonais de todos os polígonos de cor mais clara, quantas ele traçaria? Então, nesses polígonos, quais poderiam ser a quantidade de diagonais? E na letra C, na imagem, trace as diagonais às quais se refere o item B. Tudo bem? Esta eu vou deixar para vocês pensarem quais são os polígonos e quais são as diagonais. A partir de agora, no áudio, agora nessa correção, nós temos para verificar se você fez correto ou se você se equivocou. Bora lá. Na número 1, falava para você classificar em polígono convexo, polígono não convexo ou não polígono. Você pode verificar aqui nas respostas quais são os polígonos convexos, não convexos e o que não é polígono. Lembre-se, o polígono ele não pode ter nenhuma parte arredondada. Já no exercício 2, ele pedia para que você verificasse as quantidades diagonais de um único vértice. Então você tem aí o valor para cada um. Legal se você acertou. Se você não acertou, verifique, analise e volte a fazer novamente. Já no exercício 3, nós podemos ver, de acordo com como nós fizemos anteriormente no vídeo, os cálculos usando a fórmula D é igual a, entre parênteses, n menos 3, fecha parênteses, vezes n, dividido por 2. O valor de cada diagonal para cada caso. 9 lados tem 27 diagonais, 11 lados tem 14 diagonais, 16 lados tem 104 diagonais, 17 lados tem 119 diagonais, 19 lados tem 152 diagonais e 21 lados tem 189 diagonais. E no exercício 4, quando Ludmilla fez o desenho de algumas diagonais, nós vimos o total de cada um e depois nós subtraímos pela quantidade de diagonais que ela já tenha feito no desenho. E nós temos na primeira, como nós vimos, 11 diagonais, na segunda 7 diagonais e na terceira 29 diagonais. No exercício 5, nós podemos comprovar que eram 21 abraços que os 7 amigos deram entre si. Mas lembre-se, nesse caso, período não da pandemia, não pandêmico, tá ok? No novo normal ou antes da pandemia, era a quantidade de abraços que cada um podia dar uma vez só para cada um dos colegas que estavam ali. No exercício 6, sabendo certo polígono convexo parte no máximo 15 diagonais de cada vértice, nós podemos verificar então que nós tínhamos 135 diagonais e 18 vértices conforme este exercício. No exercício 7, como nós vimos lá, nós temos um pentágono, um octógono e um hexágono. E aí nós tínhamos na letra A esses polígonos, na B nós tínhamos 2 diagonais, 5 diagonais e 3 diagonais. E na C nós tínhamos que fazer a fórmula completa, então nós tínhamos para o pentágono 5 diagonais, para o octógono 20 diagonais e para o hexágono nós tínhamos 9 diagonais. No exercício 8, complete o quadro com o nome do polígono convexo ou o número correspondente. Qual eram os nomes dos polígonos? Octógono, quadrilátero, triângulo, pentadecágono e eniágono. Quantidade de diagonais que parte de cada vértice: 5 para o octógono, 1 para quadrilátero, nenhum para triângulo, 12 para pentadecágono e 6 para eniágono. Quantidade total de diagonais: 20 para octágono, 2 para quadrilátero, nenhuma para triângulo, 90 para pentadecágono e 27 para um eniágono. Muitos desses exercícios já estavam sendo vistos
tanto na introdução quanto nos exercícios. Na questão número 9, nós temos a imagem e pode perceber que partiam 12 lados. Então, quantos lados tem esse polígono originalmente? 12 lados, de acordo com os números de diagonais desenhados na figura ao lado. Na letra B, então, quantas diagonais? Usando a fórmula, 12 menos 3 dá 9 vezes 12 dividido por 2, 54 diagonais. E no exercício 10, observe a seguir um desenho composto por polígonos. E aí nós podemos verificar quais eram os polígonos que estavam presentes na imagem, nesse quadro. Nós temos um triângulo e um quadrilátero. Agora, se o ilustrador traçasse as diagonais de acordo com os polígonos, de cor mais clara, quantas ele traçaria? Foram 4 diagonais. Então, na imagem, você vai pegar o desenho do quadro e fazer essas diagonais conforme um exemplo.